Paz esteja com todos vocês, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Este é o primeiro de uma série de vídeos que nós estaremos abordando sobre o tema o tempo e a eternidade. Então, fique ligado que Deus vai falar muito ao seu coração. A coisa que nós devemos saber é a definição mais básica sobre o tempo e a eternidade, a definição mais lógica. A eternidade é a dimensão onde habitam seres eternos. O tempo é a dimensão onde habita seres temporais. O que é ser eterno? Eterno é aquilo que foi criado, mas não tem fim. Os espíritos são eternos. Deus criou os espíritos para habitarem na eternidade. Os seres angelicais, por exemplo, eles são eternos. São seres que têm princípio, mas não têm fim. Tem fim, não tem fim, mas tem princípio. Ser temporal, o nome já sugere, é aquilo que tem princípio e terá fim. Quando Deus ele criou a eternidade, ele viu a necessidade de criar o tempo. Então ele cria o tempo e faz separação entre os dois. Eu te falei que as criaturas eternas, elas habitam na eternidade. As criaturas temporais habitam no tempo. Até o sexto dia no tempo, Deus ele cria todas as criaturas temporais. Das águas, os animais aquáticos, os animais selváticos, os animais que rastejam, os animais, as aves dos céus. Mas aí no sexto dia, ele conclui a sua criação com o homem. O homem agora é a imagem de Deus. Ele cria o homem do pó, do tempo, porém a imagem e semelhança de um Deus que está acima da eternidade. Veja bem que Deus não é meramente eterno, não é apenas eterno. Ele está acima da eternidade. Eu te disse que a eternidade, apesar de não ter fim, ela teve um princípio. Deus é o único ser autoexistente, autossuficiente, princípio de todas as coisas, que não teve princípio e não terá fim. Foi isso que declarou na sua expressão Nabucodonosor, quando digo eu, ele despertou do seu arrebatamento. Então ele reconheceu dizendo, o reino do Senhor, do Deus de Daniel, é um reino sempiterno. Essa palavra define. Ela é diferente de eterno, porque eterno tem princípio, apesar de não ter fim. Sempiterno não tem princípio e não tem fim. Então o ser humano, ele é a única criatura que é portador do tempo e da eternidade. Quem é o governante da eternidade? O próprio Deus sempiterno, o Deus eterno. Ele é o rei de toda a eternidade. Mas ele cria o tempo e ele dá ao homem a autoridade sobre esse tempo. É como se ele dissesse, você é o rei do tempo e eu sou o rei da eternidade. Jesus Cristo, quando ele vem e se faz homem, ele se faz rei do tempo por ser homem, ser oferecido a Deus, aceito diante de Deus, mas ele retorna à sua glória com todo o seu poder e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, na eternidade e no tempo. Agora ele é rei do tempo, como o último Adão, e ele é rei da eternidade, por ser o Deus sempiterno. Quando Deus ele faz toda essa separação e cria o homem e o lança no tempo, diz as Escrituras Sagradas que ele planta um jardim para colocar o homem lá dentro. O que é o jardim? O jardim era uma esfera intermediária
entre o tempo e a eternidade, porque no jardim transitavam e habitavam livremente em comunhão seres das duas naturezas, seres do tempo e seres da eternidade. Ali havia um trânsito livre entre as duas dimensões. E o homem ali, no jardim do Éden, era a única criatura que possuía as duas naturezas. A natureza de baixo, do tempo, e a natureza de cima, a natureza da eternidade. Então o homem tinha comunhão. Quando o homem pecou, ele tem a essência da eternidade, por ser imagem e semelhança de Deus, mas ele perde a autorização de acessar a eternidade. O homem, sendo natural, ele não pode mais acessar as coisas sobrenaturais. Sendo temporal, ele não pode mais acessar as coisas eternas. Diz o texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituição é o contrário de constituição. Constituição é uma palavra federativa, política, empossamento de autoridade em uma monarquia. Constituição, ser constituído, seja na monarquia, na teocracia, ou na democracia. A palavra constituição é empossamento de autoridade em posição política. O homem foi destituído, ele perdeu a autorização. Destituído de quê? Da glória de Deus. Então ele perdeu a autorização para acessar a eternidade. O homem agora, ele tem que ser expulso do jardim do Éden. Porque se o jardim do Éden é o local intermediário, o homem ele poderia ter acesso à eternidade o momento em que ele quisesse. Não foi isso que disse? Para que ele não usufrua do fruto ou do resultado. Na eternidade não existe fruto, não existe resultado. A Bíblia diz que todas as coisas ali estão completas e acabadas. Não que não possa ter um princípio na eternidade, mas tudo que teve princípio é findado. Tudo que se expõe à eternidade é eterno. Então, o fruto da árvore da vida significa o resultado da eternidade no tempo. As raízes desta produção, elas foram plantadas no tempo. Claro que, na maioria, e eu em particular, acreditam que a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que dá o seu fruto, e a árvore da vida não é algo material, não é algo literal, é apenas uma tipologia. O homem ele poderia acessar a eternidade mesmo agora em pecado. Então ele teria que ser expulso do local intermediário. Ele não poderia mais passar pelo portal que transcenderia o tempo para a eternidade. O homem agora foi confinado ao tempo e não acessaria mais a eternidade. Uma outra coisa interessante sobre o tempo, sobre a eternidade e o tempo, é que todos os dois têm os seus poderes. A eternidade tem o poder de transformar tudo em eterno, ou seja, tudo aquilo que pisa no ambiente ou nos territórios eternos se torna eterno. Se você sai do corpo, você se torna eterno. A morte, ela agora se torna uma realidade eterna. A morte é o portal do corpo, é o portal entre essa vida e a outra vida, entre essa dimensão e a outra dimensão. E agora, quando o homem, ele morre, ele se torna eterno. Porque a eternidade tem o poder de transformar tudo aquilo que pisa em seu território. Mas o tempo também tem as suas autoridades. O tempo também tem os seus poderes. E esses poderes são pré-estabelecidos e respeitados por todas as criaturas existenciais. Agora, tudo aquilo que pisa no tempo se torna temporal. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1, diz que todas as coisas que se manifestam debaixo do sol. O sol é uma referência do tempo. Manifestar-se quer dizer tudo aquilo que se expõe ou pisa no território temporal. Tudo o que pisa no território temporal tem um tempo determinado para agir.
Gostou? Tá esquentando, né? No próximo vídeo tem mais. Fique ligado, aqui é o Reverendo Sérgio. Que Deus abençoe você e toda a sua família.